No mundo das selfies, imagem é tudo. E como é que a gente lida com a imagem quando o espelho já não reflete mais a juventude que a gente queria manter na vida da gente? A busca pela eterna juventude é uma busca da humanidade e não é de hoje, ela sempre aconteceu. Mas hoje, quais são os procedimentos que estão na ponta de lança dessa eterna busca da humanidade? A gente veio aqui num consultório de um cirurgião plástico para saber um pouquinho mais sobre isso. Doutor Roberto, a juventude eterna é uma busca que a humanidade faz desde o princípio dos tempos. Quando a gente vai buscar na nossa história, a gente tem sempre as mulheres usando algum recurso de cosmetologia, as pessoas buscando algum recurso para parecerem mais jovens do que na verdade são, né? Isso. O tratamento estético, desde o início da cirurgia plástica, quando foi criada a cirurgia plástica, é uma das principais preocupações dos pacientes hoje em dia, a respeito dessa questão do rejuvenescimento, né? Quando a gente fala em rejuvenescimento, é uma das principais queixas. Existem uma abrangência enorme de procedimentos, desde eles cirúrgicos, como também procedimentos não cirúrgicos, que podem ser feitos tanto em consultório como em hospitais, para realmente rejuvenescer o rosto do paciente. E isso, hoje em dia, muito mais do que nas outras épocas, não é uma busca só feminina, né? Os homens também estão começando a procurar esses recursos. A gente vem observando um aumento dos pacientes do sexo masculino a respeito com esse tipo de queixa, procurando os mesmos procedimentos, que são eles o lifting de face, a blefaroplastia e os procedimentos minimamente invasivos, que é a toxina botulínica, os preenchedores e os bioestimuladores. Vamos começar falando um pouquinho sobre esses procedimentos mais invasivos, que são o lifting de face e a blefaroplastia. Isso. É um nome um pouquinho complicado da gente falar, mas é fácil de entender quando você explica, Sim, né? Pronto. Quando chega um paciente com a queixa, quero rejuvenescer a face, a gente vai avaliar a face como um todo. A gente divide a face em 3 terços, o terço superior, o terço médio e o terço inferior. O terço superior está incluso a região periorbital, que é a cirurgia, a blefaroplastia. Com o envelhecimento a gente observa que o quê? Existe uma pitose, uma herniação natural das bolsinhas de gordura que compõem tanto a pálpebra inferior como superior, dando aquele olhar cansado, como também existe o dermatocalásio, que é o excesso de pele na região. Então a gente tratando esse excesso de pele e tratando essas bolsinhas de gordura que vão estar mais evidentes, então realmente traz aquele olhar mais rejuvenescido. Quando a gente fala de terço médio e terço inferior, a gente lembra do lifting de face, que é chamado também ritidoplastia. Aí o lifting de face é um procedimento cirúrgico que ele visa justamente tratar essa flacidez de pele, não só a pele em si, mas também reestruturando todos os tecidos profundos, a musculatura, o tecido ósseo. A gente vai reposicionar no local que ele deveria estar inicialmente, quando o paciente tinha 20, 30 anos. Porque a pele ela vai caindo, né? Ela vai perdendo essa rigidez e vai ficando um pouco mais frouxa no rosto. Isso. Existe um estudo dos as principais alterações de envelhecimento, entre elas é a flacidez de pele, a queda de estruturas mais profundas que vão para algumas regiões, por exemplo, falando popularmente, existe aquele bulldog, que é o excesso de pele lateral, que aumenta. Fica formando aquela... Isso, sobra aqui realmente um excesso de pele. Existe a flacidez de pele cervical, que é uma queixa muito comum, tanto em homens como em mulheres. Então a gente consegue, através de atração de pele, como também reposicionando estruturas mais profundas, praticamente desaparecer esse bulldog, tratar essa flacidez de pele. A gente reposiciona isso, bota isso em outro lugar, ou então tira o excesso e reformula. Isso. Através de uma incisão em volta da orelha, a gente consegue retirar o excesso de pele, ressecando mesmo a pele que está sobrando na face,
E as estruturas mais profundas, que a gente chama de smiles, a gente consegue reposicionar trazendo no local original. Por exemplo, a região malar é uma região que é um sinal de beleza. A paciente que tem a região malar mais protuberante é uma paciente mais bela. Então a gente consegue levar essas estruturas para aquela região para deixar o rosto mais rejuvenescido. Além desses procedimentos que são invasivos, você estava falando também dos procedimentos minimamente invasivos. Como é que são esses procedimentos? Pronto. Antigamente não existiam esses procedimentos. Hoje em dia, assim como a medicina... Antigamente era só a cirurgia. Mesmo. Você só conseguia resolver pela cirurgia. Isso. A cirurgia plástica é uma especialidade cirúrgica, né? Então, desde quando foi iniciada a cirurgia plástica, a gente era só cirurgia. A partir daí, a medicina foi evoluindo, a cirurgia plástica foi evoluindo, assim como outras áreas, e começaram a aparecer outros procedimentos que podem ser feitos de maneira isolada ou associados à cirurgia plástica. São os procedimentos minimamente invasivos. Vale destacar 3. A toxina botulínica, os preenchedores com ácido hialurônico e os bioestimuladores. E você realiza esses procedimentos, você não precisa nem levar para uma sala cirúrgica. Você faz aqui no seu consultório mesmo. Isso. Esse procedimento, quando o paciente tem uma indicação cirúrgica de realizar uma ritidoplastia ou blefaroplastia, pode ser oferecido para complementar a cirurgia. Mas em alguns pacientes mais jovens, que ainda não têm indicação cirúrgica, a gente consegue fazer todos eles aqui em consultório médico, porque são procedimentos não invasivos. Então a gente consegue sim realizar em consultório médico. E essa questão da idade também é importante, porque tem muita gente mais jovem começando a procurar cirurgia plástica hoje em dia, né? Isso. Já existem os tratamentos profiláticos. A gente não pensa mais em tratar o efeito, né? O envelhecimento. A gente consegue, através desse... Prevenir a causa. Consegue prevenir, fazer uma profilaxia, tratando, bioestimulando colágeno, diminuindo a força muscular para evitar que apareçam rugas, entendeu? Para evitar que apareça flacidez de pele, que vai acontecer. Isso é natural, é fisiológico, mas a gente consegue, a partir de pacientes a partir de 25 anos, já podem sim realizar alguns procedimentos rejuvenescedores da face, de maneira profilática, claro. Eu queria conhecer um pouco mais desses procedimentos que são os procedimentos não invasivos. A gente pode dar uma olhadinha neles? Eu vou apresentar vocês e vou explicar agora para você, cada um, e qual é a indicação de cada desses produtos. Vamos lá? Vamos. Roberto, vocês fazem esses procedimentos que não são invasivos, esses minimamente invasivos, nessa cadeira aqui? Sim, a gente tem uma área aqui no meu consultório que a gente faz todos os procedimentos minimamente invasivos. São aqueles 3 que eu mencionei. Então seria bom a gente chamar agora uma modelo para a gente explicar. Pronto. Em loco. Como é mais ou menos o que é feito, Sim. né? Isabelle vem aqui, Isabelle que é a nossa repórter também da Dr. Play, estava aqui na gravação, aproveitando. Pode sentar, Isa, você vai servir de modelo hoje para esses procedimentos. Pronto. Doutor Roberto, primeiro eu queria perguntar para você o seguinte. Você estava falando que o rosto é dividido em 3 terços. Isso. Explica pra gente como é que funciona isso e como é que é feita uma avaliação. Quando a gente vai avaliar uma paciente que chega com a queixa de rejuvenescimento facial, doutor, eu quero ficar mais jovem. A gente vai sentar a paciente nessa área aqui que fica o meu consultório e eu vou dividir a face da paciente em 3 terços. O terço superior, a gente vai avaliar tanto a região frontal como a região periorbital, que é essa região aqui em volta dos olhos. Eu vou pedir para a nossa paciente modelo fazer uma cara de surpresa, certo? Quando ela faz uma cara de surpresa, o que é que a gente observa aqui? Formam rugas. Essas rugas a gente chama de rugas dinâmicas. São rugas que todo mundo meio que tem. Todo mundo tem. Quando a gente faz uma expressão, a gente faz uma contração muscular, as rugas aparecem no sentido oposto às fibras musculares. Essa ruga, em alguns pacientes, podem ficar marcadas, certo? Principalmente com a idade. Aí a gente já chama isso de ruga estática. A toxina botulínica, que é um dos produtos que eu ofereço aqui no meu consultório, ela serve justamente para paralisar o músculo. Então nessa região aqui tem o músculo frontal, que quando ele fica paralisado, essas rugas não vão aparecer. Então a paciente pode fazer uma cara de espanto sem que apareça essas rugas, certo? Então vai ficar realmente uma região frontal mais jovem. Quando a gente fala em região periorbital, existem aquelas rugas, os pés de galinha, que são as rugas periorbitais. Faça um sorriso com os olhos, certo? Então, olhando de perfil, a gente consegue ver que aparecem essas ruguinhas. Claro que é uma paciente jovem, essas rugas, esses pés de Vão ser galinha... bem pequenos. Se fosse no meu rosto, seria bem diferente, porque Seria. afinal de contas, eu já tenho bastante. Sim.
O Botox também serve para melhorar essa região, porque ele vai paralisar o músculo orbicular dos olhos. Então, quando ela sorrir, fizer essas ruguinhas já não vão estar aparecendo. Quando a paciente chega também com uma certa idade, o que acontece? Ela começa a ter um excesso de pele na pálpebra superior e inferior, como também as bolsas de gordura, que são naturais, ficam mais evidentes, trazendo aquele olhar mais cansado, aquele olhar um olhar mais envelhecido. Então a gente propõe aquela cirurgia da blefaroplastia, que é a cirurgia cirúrgica das pálpebras, a cirurgia plástica, né? A cirurgia estética. Agora, doutor, sobre esses procedimentos que o senhor falou com a toxina botulínica. Certo. Tanto na região frontal quanto ao lado dos olhos, esses pezinhos de galinha, quanto tempo dura esse procedimento? Eu coloco hoje e daqui a quanto tempo eu vou voltar a me preocupar com esse problema? Porque não é uma coisa definitiva. Isso. Todos os procedimentos que eu vou mostrar aqui nessa nossa conversa são procedimentos temporários. Hoje em dia quase a gente não faz mais aqueles produtos que são pro resto da vida. Pro resto da vida. A gente faz isso porque realmente são, por exemplo, o ácido hialurônico, ele tem um tempo de duração de 1 ano. Isso eu vou falar um pouco mais na frente. Mas antigamente a gente utilizava, que eu digo os médicos, o PMMA. Já é um produto que não se utiliza mais, certo? É praticamente proscrito. Tem as suas indicações, mas a gente não usa mais em consultório médico de cirurgia plástica. Então, o Botox, a toxina botulínica que você mencionou, ele tem um tempo médio de duração entre 4 a 6 meses. Então, quando eu vou oferecer esse tratamento ao paciente, a gente tem que lembrar o paciente que vai ser necessário fazer daqui a um tempo vai ter que fazer novamente. Eu indico 2 a 3 sessões anuais, certo? Depende muito da idade, depende da contratura muscular do paciente e tudo mais. Segundo terço. O segundo terço a gente chama de terço médio, certo? Que envolve tanto essa região malar como também o nariz. E o terço inferior eu vou falar em conjunto com o terço médio, porque o tratamento cirúrgico, o lifting de face, visa justamente tratar esses 2 terços, certo? O lifting de face, fica de perfil, por favor, Isabelle. O lifting de face é feito uma cicatriz que vai aqui na frente da orelha, dá a volta no lóbulo da orelha e desce na linha de implantação dos cabelos. Então é uma cicatriz que fica praticamente escondida. Quando a gente faz o lifting de face, a ideia seria tratar tanto essa flacidez de pele, que vai estar localizado nessa região, como também nessa região que eu falei, que é a região do bulldog, né? Certo? Então a gente fazendo uma tração de pele e reposicionando os tecidos mais profundos da face no local que deveria estar, por exemplo, a gente tracionando o SMILES aqui para a região malar, vai deixar um rosto bem mais rejuvenescido, um rosto bem mais jovem, e a paciente vai ficar bem... Esse procedimento é um procedimento definitivo? O lifting de face é um tratamento cirúrgico, não digo definitivo, porque o envelhecimento sempre vai estar acontecendo, né? Mas ele resolve aquele problema que estava acontecendo até então. Isso, ele resolve até então, porém o envelhecimento continua acontecendo. Em alguns casos, a depender da idade que a paciente procura o cirurgião plástico, pode ser necessário, no futuro, refazer a cirurgia. Mas com as tecnologias que existem hoje, a gente consegue adiar ou talvez até substituir um novo procedimento cirúrgico. Ao invés de você fazer um novo procedimento cirúrgico, você trabalha com ácido hialurônico, você trabalha com a toxina botulínica e vai trabalhando esses paliativos, vamos dizer assim. Isso mesmo. E muitas vezes o paciente realmente não precisa fazer o lifting de face secundário. Então, existe um produto chamado de bioestimulador, que existem 2 no mercado, que eu não vou falar o nome comercial, mas esses produtos eles servem justamente para aumentar a produção de colágeno na pele. Então, a pele que está mais flácida, certo? Quando a gente aplica esse produto por baixo dela, vai aumentar a produção de colágeno no local, e a pele que vai estar sobrando vai acontecer... Ela vai enrijecer novamente. Ela vai ficar mais espessa e vai provocar um efeito de lifting. Agora, claro que não como um lifting cirúrgico, é diferente, mas pode adiar o procedimento aí por mais alguns anos na paciente que tinha indicação de fazer o lifting de face. Vamos falar um pouco do ácido hialurônico também? Pronto. Porque é outra técnica que está muito em alta, está muito em voga, né? Certo. E tá se falando muito. Quando a gente fala em ácido hialurônico, é um produto, é uma substância que nós temos no corpo, ele faz parte da parede celular de muitas células do corpo e ele serve praticamente para volumizar. Então, alguma região que está faltando volume, a gente consegue aplicá-lo em determinado plano para causar um preenchimento, um volume naquela região. Por exemplo, tratando-se aqui do terço inferior da paciente, a gente poderia preencher a região do mento
Se a paciente chega com uma queixa que os lábios dela são mais finos, a gente consegue também preencher com esse produto os lábios da paciente. Às vezes tem uma giba discreta no nariz, no dorso do nariz. A gente consegue disfarçar essa giba fazendo a rinomodelação. Pacientes que têm um olhar mais fundo, a gente consegue preencher também com ácido hialurônico, às vezes até impedindo uma cirurgia de blefaroplastia da pálpebra inferior, por exemplo. Então, o ácido hialurônico realmente é um dos produtos que eu mais realizo aqui no consultório e que realmente os médicos estão utilizando aí cá fora. Bastante, né? Isso. Todos esses procedimentos são procedimentos que conseguem trazer um certo rejuvenescimento para as pessoas, Sim, né? consegue. Se for feito de maneira adequada, de maneira pontual, em pontos corretos, com a indicação precisa, realmente vai rejuvenescer, vai embelezar o paciente. Mas a gente está vendo aí em grandes portais de notícias, nas grandes mídias, que existem certos exageros na quantidade do volume que vai ser utilizado. Isso pode trazer resultados aí bem drásticos. Então, sendo feito de maneira precisa, vai sim acarretar no embelezamento da paciente. Sobre esses procedimentos onde as pessoas exageram e tudo mais, a gente vê muitos vídeos e fotografias de harmonizações faciais que acabaram se tornando desarmonizações faciais, né? O exagero acaba também sendo um grande problema. O cirurgião plástico, nessa hora, ele tenta ajudar a pessoa, olha, isso aqui tá muito, isso aqui você deveria rever. Vocês também têm esse papel? Isso. Quando foi criado esse termo harmonização facial, a pessoa que criou esse termo realmente tem uma boa intenção de harmonizar a face. Mas a gente está vendo aí um uso indiscriminado de produtos em excesso, que realmente estão trazendo resultados desarmoniosos. Então, está sendo feito o efeito contrário, né, do termo harmonização. Então, particularmente, eu não gosto de utilizar esse termo harmonização, porque o paciente chega com uma queixa pontual e cabe ao cirurgião ou ao médico definir qual procedimento realmente a paciente tem indicação. Então, tem que ser feito com... assim, eu gosto de resultados naturais para realmente não precisar ser desfeito. Quando eu falo desfeito, existe um produto chamado hialuronidase. É um produto que pode ser aplicado também em consultório médico. Esse produto serve justamente para desfazer o ácido hialurônico. Ele serve para desmanchar aqueles resultados. Aquele exagero, aquelas maçãs preponderantes, a boca muito carnuda. A gente está vendo cada dia mais chegando pacientes querendo resultados naturais. Então, hoje em dia, não cabe mais ao cirurgião plástico, ao médico dermatologista que faz esse tipo de procedimento, assim, fazer resultados desarmoniosos. Mais plásticos, né? E menos naturais, como você está dizendo. Isso. Mais naturais possíveis. Muito bem. E essa naturalidade que acaba sendo a grande busca da juventude eterna, né? A gente quer realmente tentar lembrar para sempre como a gente era na juventude. Dr. Roberto, obrigado. Muito obrigado mesmo pelas informações, por trazer, por esclarecer tantas dúvidas para a gente sobre esses procedimentos que a cada dia mais a gente vê mais pessoas procurando e são sempre uma preocupação para a gente que devem ser feitos com a pessoa certa. Não adianta você procurar qualquer pessoa em qualquer lugar para fazer, porque não vai dar certo. Por isso que eu sempre digo, assim, procure sempre um cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, porque para estar nesse local, o cirurgião precisou estudar muito, se dedicar muitos anos da sua trajetória para estar nesse clube seleto aí de médicos. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. É isso aí. Muito obrigado. Vamos procurar a nossa beleza natural. Até mais. Até mais.